O sempre surpreendente Antônio Cândido. O professor era um mestre em tudo. Ficou conhecido pelos seus estudos literários, claro, mas ele é redescoberto em toda a sua dimensão no livro Contornos Humanos, Primitivos, Rústicos e Civilizados, em Antônio Cândido, escrito pela professora Anita Martins Rodrigues de Moraes. É um livro brilhante, embora seja uma tese universitária, ele perde um pouco daquele ranço universitário para descrever o Antônio Cândido real. O Antônio Cândido, de certa forma, lírico, mas, sobretudo, um estudioso da cultura brasileira. Anita, Contornos Humanos, Primitivos, Rústicos e Civilizados em Antônio Cândido. O que me chamou a atenção na leitura do livro é que você já começa resgatando uma das características pouco faladas do Antônio Cândido, que é um antropólogo. Tem o livro clássico, né, O Parceiros do Rio Claro. Quer dizer, por que resgatar esse Antônio Cândido, que é um pouco esquecido, não é? Muito interessante começar a conversar sobre contornos humanos, Maurício, notando esse aspecto, né? O destaque que o meu trabalho confere à atuação do Antônio Cândido como cientista social, como alguém que trabalhou, né, fazendo uma etnografia de caipiras, elaborou uma tese, né, que articula antropologia, sociologia, justamente que ganhou o título de Parceiros do Rio Bonito. Então, eu acho que, de fato, na área de letras, né, que eu acho que é a área em que o Antônio Cândido se tornou a figura central, e sim, o trabalho dele é muito relevante também nas ciências sociais, né, os Parceiros do Rio Bonito, mas na nossa área de letras, acho que outros trabalhos dele é que, de fato, têm sido bastante estudados, lidos, e a leitura dos Parceiros do Rio Bonito não ganha tanto destaque na nossa formação. Então, eu mesma li apenas na pós-graduação e fui retomando no meu pós-doutorado, em que eu me dediquei bastante ao estudo da obra do Antônio Cândido, quando eu estava estudando um escritor angolano, que além de escritor também era antropólogo, o Rui Duarte de Carvalho, um pós-doutorado que eu realizei na Universidade de São Paulo, uma universidade que é bastante assim na área de estudos literários, marcada pela relevância, né, do trabalho do Antônio Cândido, porque lá que ele foi professor durante mais tempo, né, ao longo da vida dele. Primeiro professor de sociologia, é uma coisa que a gente não lembra também muito, e a seguir professor de teoria da literatura. Então, quando eu fui desenvolver essa pesquisa na USP, eu me interessei por estudar o Antônio Cândido, porque ele também tinha esse trabalho em antropologia e porque ele era muito estudado na área de literaturas africanas, lá, né, do programa de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. O que é uma outra surpresa, né? A gente vê muitos estudos dele voltados para a literatura brasileira e esquece porque ele faz muito essa leitura comparativa, né? Da literatura, mas sempre como base a literatura brasileira. Todo o estudo do Antônio Cândido, desde o seu clássico, né, da formação da literatura brasileira, e a gente sempre perde esse foco, de certa forma, e também seu livro traz à tona um foco interessantíssimo. Ao analisar o caipira, a cultura caipira, que ele classifica como uma espécie de reversão ao primitivismo, que é uma coisa interessante, ele faz uma crítica muito velada ao marxismo, que também é uma outra coisa que a gente pouco observa numa leitura mais geral do Antônio Cândido, né? Quer dizer, como é que foram essas descobertas no Antônio Cândido, né? Primeiro, essa questão antropológica da volta ao primitivismo, né? E segundo, essa crítica que é de ciência política, está na ciência, ao marxismo, né? Como é que foi essa... Eu fui tentando me aproximar, né? Como minha formação é em estudos literários, a partir principalmente desse pós-doutorado, eu me interessei por conhecer mais de antropologia e fui entendendo, daí fui tentando pesquisar, principalmente
nas minhas pesquisas mais recentes, que se desdobraram na publicação desse livro, né, nos textos que foram reunidos e publicados depois de bastante reescritos, né, para tentar configurar um livro com uma certa organicidade, né, palavra muito cara ao Antônio Cândido, um termo muito caro ao Antônio Cândido. Mas o que eu fui tentando, então, investigar foi também quais eram as referências para o Antônio Cândido, as referências teóricas, o modo como ele estudava a sociedade caipira, né? A partir de quais referenciais teóricos. E eu percebi, além dos parceiros do Rio Bonito, né, algo que está ali bastante evidente, a importância do funcionalismo inglês, dessa antropologia social inglesa, que estava realmente sendo, né, assim, bastante debatida, era uma antropologia, era uma teoria antropológica de ponta, né, nos anos 40, quando o Antônio Coutinho estava realizando as suas pesquisas, e ele leu muito Malinowski, leu Audrey Richards, que foi uma antropóloga que trabalhou, né, muito proximamente com Malinowski e estudou justamente a alimentação de povos banto, né, da África Austral. E o Antônio Cândido foca na questão da alimentação quando ele vai estudar a sociedade caipira. E eu fui percebendo que o Antônio Cândido, além de se valer dessa teoria funcionalista, né, antropológica, ele se mantinha muito conectado, né, com alguns trabalhos marxistas que, inclusive, ele cita também, né, como a ideologia alemã do Marx e do Engels, e me parecia que ele próprio estava formulando ideias dele, né, a partir dessas leituras que ele fazia, e ele estava produzindo algumas conexões, alguns questionamentos nesse jogo, né, entre uma nova teoria antropológica do século XX, né, funcionalista, e uma teoria marxista que tinha como, de alguma maneira, como referencial antropológico, uma antropologia do século XIX, né, não podia ser diferente, que tinha, em grande medida, uma premissa de evolucionismo cultural, coisa que o funcionalismo, em grande medida, critica. Então, eu fui percebendo como Antônio Cândido não abria mão do marxismo e do evolucionismo cultural, e, ao mesmo tempo, se valia do funcionalismo, e o que isso produzia, né, no pensamento dele. E me parece que sim, ele sugere, né, uma espécie de processo histórico em que a sociedade se desenvolve a partir dos seus modos de produção. Então, nesse sentido, ele está muito vinculado a um pensamento marxista. E aí ele vai entender o caipira como resultado de uma espécie de regressão, porque o caipira teria resultado, né, de uma entrada bandeirante, digamos, né, de portugueses que entraram para o interior de São Paulo, mas resultava de uma adaptação ao meio e da adesão a modos de vida indígenas. E aí ele nomeia isso de regressão, regressão adaptativa, nomeia esse processo e entende que há perda de formas mais ricas de sociabilidade e cultura para formas mais primitivas. Então, eu achei interessante lidar com essas noções, né? Que, afinal, como se define no pensamento do Antônio Cândido o primitivo, o rústico, o civilizado? Que são noções que a gente encontra nos textos dele sobre literatura, na própria formação, né? Ele fala de um primitivismo reinante, de uma terra inculta, de massa semibárbara, são noções que estão ali presentes, mas que a gente, como a gente não está lidando ou se demorando, né, em entender o substrato mesmo ali antropológico desses termos, a gente passa um pouco que rapidamente, a gente tende a passar rapidamente por eles. E a minha aposta é que se a gente se demorar nele, se a gente estudar a antropologia que ele estudou, se a gente estudar o que ele produziu em sociologia e antropologia, a gente pode ter uma leitura talvez mais rica, né, do pensamento dele. Da própria visão que ele tem da literatura brasileira. É interessante isso, Sim. porque a análise que ele faz, por exemplo, do Simões Lopes Neto, é uma análise muito enriquecedora. Você cita isso na sua tese, eu achei bem interessante, que aquele linguajar usado como a essência do livro, né? Ele está ali em todos os momentos, o próprio narrador tem aquele linguajar, ele passa a ser uma linguagem clássica.
ao contrário do que fazem outros autores, quando, de certa forma, para usar uma expressão não minha, mas do Manuel Bandeira, macaqueia a língua portuguesa ou macaqueia a língua do caipira, né? E acaba jogando ela sob um aspecto de subserviência, minoriza ela, né? Quer dizer, também como essa análise que faz o Antônio Cândido a partir dessas duas linguagens, ou a partir dessa linguagem, né? Da visão, esses dois momentos da mesma linguagem. É interessante que esse estudo do Antônio Cândido, né, em que ele compara estratégias de composição de dois autores vinculados à chamada literatura regionalista, o Coelho Neto e o Simões Lopes Neto, é um texto dele de 1972, intitulado A Literatura e a Formação do Homem, que eu acho que é um texto riquíssimo, porque justamente como você está sugerindo, né, destaca aspectos de composição lidando com questões de preconceito linguístico. Acho que, inclusive, é um texto bastante atual, rende muito em cursos. Eu gosto de trabalhar com esse texto, de debater o problema que está sendo levantado ali. E é um texto que eu trabalhei menos no meu livro anterior. Na verdade, é um texto que. Esse é o meu segundo livro sobre o Antônio Cândido, O Contornos Humanos. Né? Esse livro que saiu agora, que é de 2023, portanto. E eu tenho um livro anterior, que é de 2015, que eu publiquei pela editora da Unesp, que se chama Para Além das Palavras, Representação e Realidade em Antônio Cândido, em que eu tenho uma estratégia diferente da desse novo livro, porque nesse livro anterior eu trato apenas do Antônio Cândido, eu faço uma leitura cerrada de alguns textos dele, textos que me pareceram assim muito significativos para estudar justamente isso que eu queria entender, né, como ele pensava a representação literária. Então, eu comentei 9 trabalhos dele. Claro que eu me demorei mais na formação da literatura brasileira e nos Parceiros do Rio Bonito, são bem mais extensos que os outros, mas eu trabalhei com vários textos, mas não trabalhei com esse, A Literatura e a Formação do Homem. E depois, ao longo, né, das minhas novas pesquisas e dessa prática docente, eu fui percebendo a riqueza desse texto, e eu acho que realmente ele atravessa vários capítulos desse novo livro, né? E me parece que essa questão, e aí é uma questão, não é à toa que agora eu também dou esse protagonismo para esse texto, porque a questão é como representar a fala desse homem rústico, né, que é o termo que o Antônio Cândido usa, essa rusticidade do homem do interior. E a questão é, bom, a cultura letrada, então, isso que a gente chama de literatura feita, né, em livro para circular, como livro, ou como, enfim, texto em jornal, mas o livro como objeto, né, de maior prestígio, inclusive, essa literatura é feita por uma classe, por um grupo, no geral, né, justamente urbano, que tem um certo entendimento do que seja uma norma linguística respeitável, né, que mereça a consideração, né, e atribuição de competência, né, aquele que assim fala tem competência para falar, é alguém de respeito. Então, como representar, né, essa literatura feita por esses homens de letras, homens urbanos formados, né, numa cultura letrada, como eles vão representar a fala desse outro, desse que surge, né, que eles vão inventar como um outro, como alguém muito diferente deles. E aí o Antônio Cândido fala de uma estratégia muito que ele considera prejudicial, assim, e prejudicial porque promove preconceitos, que é a estratégia de contrapor uma norma linguística culta, né, que seria daí a do narrador, um narrador em terceira pessoa, que fala dentro da norma culta, e a fala da personagem vindo como uma fala foneticamente marcada. Então ele faz uma análise muito minuciosa disso, né, no conto É, Mandovi, do Coelho Neto. e ele, inclusive, faz uma certa uma homenagem, né, ao Guimarães Rosa, pelo fato do Guimarães Rosa ter reinventado esta língua, né? Mas há uma coisa que me chamou muito a atenção no livro também, é essa, digamos assim, diáspora do Antônio Cândido até a África, né? Quer dizer, a influência dele, de certa forma, no estudo da literatura africana. Para mim, pelo menos, é uma surpresa. Eu nunca tinha percebido qualquer coisa
Eu já li vários ensaios do Antônio Cândido, mas nunca tinha visto essa visão dele sobre a literatura de língua portuguesa que se faz na África, né? Quer dizer, como é que foi esse achado, como é que é essa ligação dele com a África? Eu tenho a impressão de que é uma ligação feita especialmente por leitores de Antônio Cândido, né? Leitores, admiradores, muitas vezes pessoas que assistiram às aulas do Antônio Cândido, né? Que tiveram um convívio intenso com ele, outras vezes não necessariamente, mas muitos estudiosos das literaturas africanas de língua portuguesa encontraram na teorização do Antônio Cândido um caminho que, né, lhes pareceu muito produtivo para estudar essas outras literaturas também. Ou seja, se o Antônio Cândido estudou a literatura brasileira e a sua formação, a gente poderia estudar a formação desses outros sistemas literários, ou seja, usando inclusive o conceito elaborado pelo Antônio Cândido de sistema literário. E aí, bom, quando eu comecei justamente a estudar o Antônio Cândido, fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na USP, na área de literaturas africanas, isso me chamou muita atenção, porque, inclusive, eu fiz várias entrevistas que eu até publiquei na época na revista Crioula, que é a revista de pós-graduação do Programa de Estudos Comparados, né, de Literaturas de Língua Portuguesa na USP, com vários estudiosos da área tentando entender como que foi esse processo de adaptação do modelo teórico do Antônio Cândido para o estudo dessas outras literaturas, que inclusive a professora Rita Chaves, que foi a minha supervisora, né, de pós-doutorado, a ela também eu dedico uma boa parte, né, da minha investigação, porque estudo o trabalho dela sobre a formação do romance angolano, além de estudar o trabalho do Benjamin Abdallah Júnior sobre também, né, as relações entre as literaturas de língua portuguesa. Bom, mas o que me pareceu muito interessante foi que, justamente no trabalho da própria Rita Chaves, esse contraste que o Antônio Cândido viu entre diferentes estratégias de composição literária, algumas servindo ao preconceito, outras servindo a uma espécie de solução que abria, né, para a construção de um país integrado, moderno, e que pudesse integrar os seus conteúdos, digamos que entendidos como rústicos, né, dentro de uma elaboração cultural entendida como moderna, que é como ele viu o Simões Lopes Neto e o Guimarães Rosa, né, eu acho que a Rita Chaves entendeu que era possível estudar também a literatura angolana nesses termos, particularmente o romance. Então, quando ela estuda o romance angolano, ela se vale tanto da teorização que o Antônio Cândido elabora na formação da literatura brasileira, quando ele estuda o romance romântico brasileiro, quanto ela também, né, se volta para esses estudos do Antônio Cândido, como o da literatura e a formação do homem, em que ele está tratando de uma literatura já do século XX, que é a formação do romance angolano, que a Rita Chaves estuda, se dá, né, especialmente na primeira metade do século XX, se consolidando na perspectiva dela com a obra do Longino Vieira, né, dos anos 60, do século XX, né, algumas publicações dos anos 60. Então, eu acho que a ida dele para a África, é claro que a Rita Chaves comentava, né, do interesse dele por essas literaturas, da vontade dele de ter tido tempo de estudá-las, né, como ele estudou outras literaturas, mas ele próprio, se ele não teve esse tempo, né, ele legou uma obra que pareceu muito fecunda para os Abriu as estudiosos, portas, né? abriu as portas para uma série de abordagens. Eu assisti a última aula, o que seria a última aula do Antônio Cândido, que foi ele lá na Festa Literária de Paraty. A ida dele à Festa Literária de Paraty. E ele já dizia, né, que num determinado, já nos últimos 15, 20 anos da vida dele, ele estava relendo e lendo filosofia, né, que era o que ele estava de mais interessado naquele determinado momento, e já produzindo muito pouco. Mas me chama a atenção também no seu livro o certo, a riquíssima influência dele sobre os novos teóricos da literatura, como Luiz Costa, né, por exemplo, né? Quer dizer, e sobre a própria obra, a sua que você, a obra que você está produzindo, essa influência do, quer dizer, como é que se dá isso também, essa marcante presença do Antônio Cândido nos novos estudos
de literatura? Eu acredito que a gente possa fazer um estudo do pensamento produzido né, sobre literatura no Brasil, tendo como estratégia pensar os estudos que dialogam com o Antônio Cândido, né, e que propõem questões, problematizam aspectos, né, das teorizações que ele formulou. Então, me parece que a produção do Antônio Cândido fomentou muita discussão, né? E foi muito lida e ainda é. Então, por exemplo, né? Bom, desde que a obra dele é publicada, já gera debate, polêmica, questionamento. Mas há uma obra muito marcante no que se refere à formação da literatura brasileira, que é a obra O Sequestro do Barroco, o caso Gregório de Matos, do Haroldo de Campos, que é de 1989, e em que o Haroldo de Campos faz uma série de questionamentos acerca do modo como Antônio Cândido entende o que seja literatura, o que seja poesia, sugerindo que o modelo da formação é um modelo que acaba pendendo para a promoção de um cânone nacionalista, e então privilegiando uma perspectiva romântica. O texto do Costa Lima é um texto do qual eu trato bastante, é um texto publicado em 1991, pela primeira vez, que se chama Concepção de História na Formação da Literatura Brasileira, em que ele já está dialogando com o Haroldo de Campos e também com outros trabalhos que estavam surgindo, como o do João Adolfo Hansen, e questionando ou repensando essa literatura do século XVII. E eu acho que o Luiz Costa Lima, nesse texto, faz uma série de questionamentos que apontam, em grande medida, para as divergências dele com relação ao Antônio Cândido no modo de pensar a literatura. Então, os dois foram muitos diálogos, né, tiveram um diálogo que envolveu, inclusive, a acolhida, né, do Antônio Cândido como orientador do Luiz Costa Lima. O Luiz Costa Lima tinha já a tese dele sobre estruturalismo e teoria da literatura já bastante avançada, mas em tempos, né, de ditadura, ele sofreu muito com a repressão, o Luiz Costa Lima. Então, o Antônio Cândido o acolheu na USP para que ele pudesse defender o trabalho. Então, eles tiveram esse tipo de proximidade, né? Tanto que o texto do Costa Lima, né, ele dedica assim, com bastante gratidão aquele texto ao Antônio Cândido por conta de toda essa história. Mas se a gente for pensar, né, eu acho que você tem razão. Então, pensar Haroldo de Campos, Luiz Costa Lima. Luiz Costa Lima já fez, né, acho que 80 anos em 2017. Então, ele, né, é de uma geração, né, o Costa Lima, e se a gente for acompanhar, outras gerações têm continuado a discutir, né, o modelo teórico do Antônio Cândido, no Brasil e no exterior. Por exemplo, o Abel Barros Batista, né, que é professor na Universidade Nova de Lisboa, e publicou uma antologia de textos do Antônio Cândido em Portugal. Então, no Brasil, né, posso vir a esquecer alguns, mas o Silviano Santiago tem textos sobre Antônio Cândido, tem textos em que ele debate as leituras que o Antônio Cândido realizou, por exemplo, sobre o Grande Sertão Veredas, no Genealogia da Ferocidade, que é de 2017, que saiu também pela CEP Editora, né, como o Uhum. meu livro Contornos Humanos. Silviano debate muito com o Antônio Cândido, textos que ele publicou também em jornal. Então, se a gente for acompanhar, daí alguns autores mais novos, por exemplo, João Camilo Pena, da UFRJ, Marcos Natali, da USP, Alfredo César Mello, da Unicamp, o Luiz Augusto Fischer, que publicou recentemente um livro muito importante, Duas Formações, e ele já tinha publicado artigos anteriormente sobre Antônio Cândido. Então, eu acho que realmente há tanta produção em torno da obra do Antônio Cândido, que a gente poderia estudar o pensamento produzido sobre literatura no Brasil, tendo ele como essa espécie de figura que vai fomentar debates, né? Inclusive jovens, né? Produzindo suas pesquisas de doutorado, pós-doutorado, têm publicado sobre Antônio Cândido. Há revistas, né, com publicações de pessoas, né, que estão começando os seus trabalhos se voltando ao Antônio Cândido. Então, eu acho que E, realmente.
E chama é sempre bom atenção isso. lembrar, né? Sempre bom lembrar que ele recentemente se comemorou os 50 anos, né? Da formação da literatura brasileira, né? Da publicação do livro, né? Quer dizer, e o livro continua de uma atualidade inquietante, né? Mas é isso, Anita. A gente poderia ficar discutindo Antônio Cândido aqui horas e horas, porque realmente é uma obra muito fascinante. Mas obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Maurício.